noite a todos. Senhoras e senhores, nós hoje tivemos por parte aqui do nosso colega do Ministério Público, Márcio Jesus, da doutora Silvia, uma bela aula de sociologia, porque parece que a gente aprendeu como é que se dá susto, como é que não se dá susto, como é que se dá tiro, como é que não se dá tiro. Pois eu vou dar uma explicação rápida para vocês, bem rápida, para não gastar muito meu tempo com isso. Com 35 anos de experiência no tiro, ranqueado pela Confederação Brasileira de Tiro, pela Confederação Gaúcha de Tiro, atirador experiente que eu sou, nunca, jamais se dá tiro para cima, é sempre para baixo. Nunca. Então essa história de que é assustar dar um tiro para cima, nunca. Jamais. Jamais. Vamos em frente então. Eu tive o prazer hoje de observar aqui algumas coisas absurdas, né? No depoimento da primeira testemunha, o Fernando Cabeção, ele confirma que os tiros foram disparados a 2 metros. Ele confirma que não queriam acertar ele. Confirmou sentado aqui, confirma em juízo, tem aqui em inúmeros depoimentos dele. Ele confirma, a colega Silvia leu, para todos verem, que não houve, por parte do Felipe, a intenção de acertar a vítima. Mais um detalhe, excelência, eu não vou conceder a partes, tá? Até porque não foi permitido que fizesse, então, por favor, eu gostaria que não fosse feito. E mais ainda me deixa estarrecido, porque eu não posso ser interrompido, doutor, por favor. Mais estarrecido ainda eu fico, porque a dona Magda, a dona Magda vem aqui e me mente descaradamente. Ninguém consegue saber se ela diz a verdade na polícia, se ela diz a verdade em juízo, ou se ela diz a verdade aqui. Ela disse que foi na polícia registrar um BO 8 dias depois do fato, sem que a brigada militar que esteve no local 20 minutos depois do incidente, que constatou o cano furado, que constatou que foi por disparo, não se dirigiu à delegacia, porque jogava o caso, o incidente sem expressão, porque senão a própria brigada militar teria ido atrás do Felipe, teria conduzido a delegacia. Nem a brigada militar foi à delegacia registrar o fato, está aqui, vocês podem ver, qualquer um pode ver, está aqui, ó, a própria brigada militar esteve lá, e a testemunha principal do caso vem aqui e mente, diz que não teve polícia, que ninguém ligou para o 190. Mas o que é isso? Nós vamos aceitar isso? Que as pessoas venham aqui e mintam e a gente condene alguém porque o Estado é inoperante? Não pode. Isso não existe. Mas ela vai mais longe ainda nas mentiras dela. Quando eu perguntei se a casa dela ficava muito longe, por ela ter demorado 8 dias para ir na delegacia, ela disse que sim, que ficava distante. Por favor, vocês podem dar uma olhada e passar. Isso aí é um mapa do Google que demonstra a distância da casa dela até a delegacia da cidade. São apenas 1,3 quilômetros. E a distância daí, se percorrida de carro, é 3 minutos, se percorrida a pé, é 17 minutos. Então, eu não sei, é muita preguiça, muita vontade de mentir, ou muita má vontade. Tem mais.
Eu perguntei pelos filhos, os nomes. Os nomes não constam em nenhum lugar aqui. Por favor, vocês não está juntado no alto, né? Não está juntado. Não está juntado no alto, isso aqui é só uma. É parte da minha explanação. É parte da minha explanação. Negativo. É parte da minha explanação. Eu não tenho que dar vista. Eu só estou demonstrando a distância. Não pode, não, mas não pode. Eu estou demonstrando a distância, eu posso mostrar em PowerPoint, se for o caso. Se for dado vista do Ministério Público, pode. Tudo a material tem que ser retirado, por favor. O senhor está errado, excelência. O senhor está errado. Você tenta só as provas do processo, por favor. O senhor está errado. Nós um pouquinho do tempo aqui e continua, por favor. O senhor está errado. Porque eu posso usar de todos, eu posso usar PowerPoint, podia ter feito diferente. Isso, por não estar no processo, não quer dizer que eu não possa demonstrar a distância. Desde que a promotoria esteja vista. Negativo. O senhor está utilizando como prova. Então vamos lá. Então não é prova. Eu só estou demonstrando que ela teve preguiça de ir até a O senhor está delegacia. dizendo sobre Então vamos lá. a senhora delegacia, vai dizer que não é Por prova. favor. Gustavo, na parada, vai iniciar agora novamente, por favor. O senhor está dando as provas que estão nos autos, por favor. Ok. Ela vem aqui e quando perguntada pelo nome dos filhos, ela mente. Ela dá o nome de duas crianças, não tem nome de criança nenhuma nos autos. Não tem nenhum nome de criança nos autos. Se alguém aí achar, me avisa. Mente também quando diz que o menor tem 4 anos e que ela tinha 5 filhos. Se o menor tem 4 anos, já ocorreu em março de 2011 o fato, e nós estamos em dezembro de 2016, ou essa criança é filha de burro. Mas ela tem mais de 5 anos, quase 6. Ela não poderia ter 4 anos. Então eu quero demonstrar para vocês, senhoras e senhores, que o que foi trazido aqui é só mentira. A testemunha mentiu deslavadamente, falou aqui o que não devia, e aí agora nós temos que debater, julgar a sorte desse rapaz em cima dessas mentiras, sendo que a própria vítima diz que não houve a intenção de matar, que não houve a intenção de acertar ele, que o acusado não tinha a intenção de acertá-lo, que se ele quisesse ele teria feito, né? E isso nos remete ao ânimos necandi, que é o dolo, né? Só existe o dolo se a gente deseja o resultado. Essa história de vir aqui dizer que o cara deu 4 tiros, que errou porque estava nervoso, que é atirar a 2 metros da minha distância, é a distância entre eu e o senhor, entre eu e a senhora. 4 disparos e não acertou nenhum. Vocês estão brincando comigo, né? Estão abusando da sorte. Sem contar que aí o cara vem e me diz o seguinte, no depoimento dele, a folha 59, perguntado pelo Ministério Público, mas que altura? Nos pés, na cabeça, no peito? O colega mesmo leu. Nem deu para ver, porque eu saí correndo. Mas ele mirava alto ou mirava baixo? Mirava baixo. Quer dizer, quem quer matar alguém atira nos pés? É assim que a gente mata alguém? Vamos ter que cuidar com o bicho de pé, porque vai ser uma loucura esse mundo. Um engravado. Para acertar seus pés. Não, para acertar meu corpo. Aí eu não consegui. Aí eu consegui ser ligeiro. Com ele, errou os tiros. Mas é o The Flash, né? O cara toma 4 tiros e saiu daqui. Mas o que é isso? Eu vejo cada coisa, e aí vem uma pessoa que não tem um mínimo domínio sobre tiro, sobre arma, dizer que se dá tiro para cima. O que eu vou dizer? Mas olha só, quando o Ministério Público pergunta para ele
da vítima. Então ele não mirava para acertar as suas pernas, ele mirava para acertar a parte, né, para que a pessoa prosseguisse com a frase. E a vítima, eu acho que foi mais para me assustar mesmo. Mas para assustar, parece que a gente fica atrás da porta e grita burro. Assim, cada um assusta do seu jeito, mas vamos lá, né? Para lhe assustar, Ele não queria lhe matar então, o senhor acha? Eu acho que não. Ele disse na delegacia, ele disse em juízo, e disse hoje aqui, para mim, quando eu interroguei ele, se ele tinha visto no acusado a intenção de matar, se ele tinha visto no acusado, se o acusado, querendo, teria matado ele. E ele diz com todas as letras, está aqui para vocês verem, e está no depoimento que ele deu, que o acusado não teve a intenção de matar ele. Que o acusado, se quisesse, teria feito. Qualquer um de nós acha que vai entender que a 2 metros de distância não tem como escapar. Então, a senhora, por favor, a senhora, por favor, não me interrompa. Excelência, por favor. Não, doutora, é questão de página. Não. Qual é a página que o senhor está falando e a linha que o senhor disse? Na página 60. A linha que o senhor disse, onde a vítima disse que ele não tinha intenção de assustar no depoimento feito na delegacia. Que não tinha intenção de atirar, desculpa. Ele achou que era para assustar. Qual linha que a testemunha diz isso? Eu tô no meu depoimento, eu tô lendo o depoimento da página 60, doutora. Não, eu não li antes, eu só mencionei. Eu acho que foi mais para me assustar mesmo, tá aqui, eu tô lendo. Não, o senhor falou do boletim. Não, mas a senhora está me interrompendo, a senhora está contando aí, por gentileza? Está sendo escutado. Tá bom. Mais alguma pergunta, doutora? Não. Tá bom, obrigado. Então, assim, gente, a teoria dominante se vê obrigada a isentar a responsabilidade que a gente vê nos tribunais pelo fato doloso, isso é, afasta o dolo, quando o autor não tem o interesse de lesar o outro. Não há dolo. No caso que estamos julgando, não há intenção de matar, a gente queria assustar, teria matado se assim quisesse. É uma obviedade. É óbvio. Se ele não quis dizer na delegacia sobre o fato, mas ele disse em juízo, e ele disse aqui, a delegacia é o menos importante, porque a delegacia só vai nos servir, só vai servir ao Ministério Público para montar o inquérito. Ela se baseia naquilo. E em inúmeras decisões de primeiro e principalmente de segundo grau que observamos é que não pode haver a possibilidade lógica de admitir a tentativa no dolo eventual. Somente pode se admitir se houver a consumação. O fato não foi consumado, não houve a morte de ninguém, sequer acertou. E aí vocês querem me dizer que houve uma tentativa? Não tem como haver a tentativa. Não existe. A doutrina não vai permitir que isso aconteça. E aqui eu acho que a gente está lidando com pessoas com sabedoria, que vão saber julgar isso. Mas o que eu acho que também é importante é que vocês atentem para o fato de que não tem como a pessoa estar de costas para a porta e também para a janela ao mesmo tempo. Esta é a porta, aquele cidadão está escorado na porta, esta é a janela. Porta, janela. Porta, janela. Porta, janela e assim por diante. Porta, o cidadão encostado, janela de frente para fora. E assim por diante. Então, assim, a testemunha mente deslavadamente. Quando vem dizer que estava de costas para a porta, conforme eu li aqui no depoimento dela, que foi a primeira vez que ela foi na delegacia, e ela deu esse depoimento. 2 meses depois ela deu o mesmo depoimento, e depois em juízo ela disse que era na janela, e aqui disse que era na janela, e que uma pedra acertou ela na cabeça.
Se ela estava na porta, é um bumerangue. Pedra não pode ser. Não tem como fazer uma curva e acertar a cabeça dela que estava de costas para a porta. Mas para quem tem filho e acha que é tudo mesmo marido também, eu vou fazer o quê? Aí, então, vamos em frente. A Brigada Militar comparece no local do fato. 20 minutos depois, o Ministério Público se abstém de falar sobre isso aqui, ou então não se ateve no auto de constatação de dano. Está aqui. Eles estiveram lá aos 22 dias do mês de março de 2011, na cidade de São Francisco de Paula, estado do Rio Grande do Sul, no local da ocorrência na Rua dos Pessegueiros, às 22 horas e 10 minutos. Soldado William, e o sobrenome não dá para ver aqui, um cano d'água quebrado. Ninguém chamou a brigada. E daí eu lhes peço que vocês verifiquem quem é que assina o laudo lá embaixo. Por favor, leia. Magda Beatriz Inocente Lopes. Todos podem ver aqui. Ela assina esse laudo e mente aqui em juízo que não chamou o 190, que a brigada não esteve no local e que nada disso que vocês estão lendo aqui ocorreu. Isso aqui é mentira. De quem? Do soldado William, que falsificou a assinatura dela, inclusive um RG. Ela assina inclusive 2 vezes, né? Assina 2 vezes. E aí eu lhes pergunto, senhoras e senhores, dá para acreditar num depoimento desses? Que disse aqui, em alto e bom tom, que ninguém ligou para o 190 e nem sabe quem poderia ter feito? E quando perguntada se a brigada esteve no local, não esteve no local. Então a brigada esteve lá, constatou tudo isso que nós estamos aqui para julgar, e a brigada considerou um incidente de monta menor, de bobagem, que não houve, porque se a brigada tivesse, o cara que vive isso aqui todos os dias, se ele tivesse identificado a tentativa e tudo isso que estão querendo imputar ao acusado, se eles tivessem, eles teriam saído atrás do acusado, teriam prendido, ou teriam, no mínimo, ido à delegacia, registrar que fizeram essa constatação e que o possível autor do crime seria o fulano, porque todo mundo sabia quem era o Filipinho. Mas eu também não quero saber, não consigo entender, por que a testemunha mentiu isso? Por que escondem isso tudo? Por que o parquê não traz essa? Se a intenção do parquê, que no seu discurso inicial, que aqui nos deu uma aula muito bonita sobre sociologia, que a gente tem que educar os nossos filhos, que a gente tem que fazer um esforço para ter uma sociedade melhor e tudo mais, por que então eles não se preocuparam em trazer essa verdade aqui? Por quê? Quanto tempo, doutora? 19. Mas vamos em frente. Por isso que eu disse que lá em São Francisco de Paula tem a patrulha do encanamento. Os brigadianos, em vez de prender vagabundo, eles passam o dia todo e a noite, inclusive, recorrendo às ruas e às casas para ver se não tem buraco nos canos. E aí, se tem buraco, eles não botam o dedo nem arrumam, eles fazem um auto de constatação de dano, que ninguém sabe para que serve, mas tem gente que assina, inclusive. É isso aí. Então a gente chega no depoimento do acusado. O acusado na delegacia, ele não
não menciona nada sobre, sobre essa ocorrência, né? Ele esteve lá em função de um outro incidente, inclusive, que ele foi apenado em função disso, e ele nega lá que tenha participado disso. Mas é um direito dele, ele pode escolher falar somente em juízo. Ele não tem obrigação nenhuma de fornecer provas contra ele, nem de dar um depoimento, até porque aqui, se vocês observarem, diz que ele compareceu sem advogado. Ele estava sem advogado, ele não estava nem orientado. Ao contrário da vítima, que diz que conversou com o advogado aqui quando o magistrado lhe perguntou se foi orientado pelo advogado. Está correto, doutor? E depois, o acusado, no seu depoimento já em juízo, quando perguntado, ele menciona que conhece de longa data, que são amigos e tudo mais, e que foi recebido. A Magda Beatriz está aqui. A testemunha, quando diz que a colega leu que ele foi surpreendido, né? É lógico que foi. Assim como o acusado também foi surpreendido quando chega no local e é recebido a pedradas. Em nenhum momento eu vi alguém aqui negar que ele tenha sido recebido a pedradas. Ele menciona, ele diz em juízo que foi recebido a pedradas. Ninguém aqui refutou isso. Ninguém disse o contrário. Aliás, haviam lá 8 amigos da vítima. 8. E a Magda, mais uma vez, mente quando diz que ele corre para um lado da rua e os demais para outro lado. E ele vem aqui e diz que correu ele, o primo dele, mais o irmão dele. Eu acho que tem muita mentira nisso tudo para a gente elucidar. Mas uma coisa está evidente: que a testemunha Magda não falou a verdade em nenhum momento. Ou se falou, ninguém vai conseguir saber se foi na polícia, se foi em juízo ou se foi aqui hoje. Aqui hoje eu tenho certeza que ela pelo menos errou os nomes dos filhos, que aqui no inquérito todo não fala em nome de criança, por isso que eu perguntei. Mas ela chutou os nomes lá. Pode ser o quê? Cada um bota o nome que quer dos filhos, né? O meu botaram Tabajara e eu não pude escolher, né? Mas é assim. Então, ela é informada aqui que corre em direção oposta e pergunta quem seriam os rapazes. Os que eu vi correram junto comigo, foi meu irmão e esse Fernando. E eles não foram ameaçados? Eles não. Então, assim, ó, o cara sai dando, como diz o Ministério Público, como o parquet vem aqui nos ensinar, que o cara sai dando tiro e sai errando, né? E o cara sai correndo, o The Flash sai correndo, e a bala pegando, pois tal, mas os outros não se sentiram ameaçados, mas correram junto. Eu acho que tem muita coisa errada nesse inquérito, na acusação e no que o Ministério Público quer nos fazer crer. A tentativa aqui, nem ela cabe. A própria brigada entendeu isso no momento. O Felipe, o acusado, vai para a delegacia para prestar depoimento sobre outra situação, e o delegado resolve inquirir ele a respeito disso, e o inquérito dali para frente anda. Tem gente que vai prestar depoimento 2 meses, inclusive o levantamento fotográfico que é feito, aquele levantamento fotográfico que aparece ali, é feito 2 meses e 10 dias depois. E aí vocês querem que isso seja evidência? Não tem como a gente acreditar nisso, né? Um inquérito mal elaborado, feito por causa de uma outra situação que ele havia sido chamado, foram resolvendo emendar coisas para dar nisso aqui, numa acusação sem lógica, acusando uma pessoa que fez, mas o cara deu 4 disparos.
A vítima disse que não houve a intenção de acertá-lo. A vítima disse que se ele quisesse realmente acertar, teria feito. Então assim, o dolo está completamente afastado. Não há que se falar em dolo. Mas ele informa aqui, o Filipe, que uma semana antes a gente tinha brigado, e eu e ele, a gente é primo até, daí a gente tinha brigado por causa que ele tinha roubado o chuveiro da minha casa, por incrível que pareça, foi isso. Daí a gente brigou, eu tenho até um corte na testa aqui, daí passou esses dias, eu estava chegando nessa esquina, ele estava também nessa casa, daí no nosso caso eu chamei ele, e quando eu chamei, essa é o acusado dando depoimento. Ele não nega que chamou o cara, como ele não negou aqui. Eu chamei, só que ele veio. Na moral, ele mentiu e a mulher mentiu também. Porque estava ele e a mulher. Disse que tinha um monte de gente com ele. Estava ele e mais uns 8, mais ou menos. Daí quando eu chamei ele para vir junto com os outros, me deram umas pedradas. Simplesmente eu me defendia. Só que na moral eu não dei pra. Só queria dar um susto. Só queria dar um susto nele. A verdade foi essa. Dei 4 tiros. Quantos tiros? Dei 4 tiros. Foi 4 tiros. Mas dei para assustar. Pegou de longe. Dá para ver. A esquina que eu estava, na reta que ele estava, pegou lá na outra casa. Ninguém foi na outra casa ver tiro na parede. Ninguém foi nada. Todo mundo se preocupou no depoimento da moça que tem aquele monte de filho, que está a 1,3 km da delegacia e leva 8 dias para registrar um BO, que recebe a brigada na sua casa, assina um laudo, dá o seu RG e tudo mais, as informações necessárias, e nega que fez isso, mas deixa a assinatura dela aqui. Então, o juiz pergunta qual era a distância. A distância era pertinho. O que ele estava de mim é o que o senhor está assim. O juiz estava interrogando ele sentado aqui. Era essa a distância. É mais ou menos a distância que eu estou dos senhores aqui na frente. Não tinha, se eu quisesse matar ele. Bom, ele mesmo falou que eu não tinha motivo para matar ele lá. E o senhor estava armado por qual razão? Estava armado porque eu tinha saído e recém eu tinha várias inimizades. Daí até um dia antes um cara tinha me dado um tiro e daí eu comprei a arma para me defender, foi isso. Que arma era essa? Era a arma que foi apreendida comigo, um revólver calibre 38. Foi apreendida em outro processo, foi apreendida comigo. Quando eu vim preso eles pegaram ela. Doutor Tabajara, só tem mais 2 minutos, tá? Agora vai ser mais um minuto. Doutor. Então, senhoras e senhores, quando nós falamos aqui que queremos que vocês façam o julgamento certo, que nós queremos que amanhã vocês saiam para os seus trabalhos, seus estudos, que vocês tomem o seu café de consciência tranquila, é justamente isso. Que não há dolo na ação do acusado, que se ele quisesse realmente, ele teria feito os disparos para matar. Jamais para cima, viu, Felipe? Nunca. Para cima é perigoso. Então, assim, ele disparou, foi realmente para assustar. Por quê? Porque ele foi recebido a pedradas. E agora, se alguém achar que pode ser recebido a pedradas e não reagir, aí é diferente, cada um tem o seu entendimento, né? Mas para isso tem que ir para a escola de teologia, alguma coisa lá, para dar outra face. Tem uma série de situações que a gente tem que passar para que receba as pedradas todas, seja de que tamanho for. E não tente pelo menos assustar ou fazer com que a agressão cesse. Ele até que, na minha opinião,
agiu corretamente, ele conseguiu cessar a agressão sem ter machucado ninguém. Ele atingiu o objetivo dele. Ele cessou a agressão. Terminou o seu tempo, Sr. Tabajara, doutor. Obrigado. Sem que tenha ferido alguém. Tabajara, preciso lembrar o senhor só quanto ao quesito que o senhor questionou sobre o documento juntado com a EDFERI. Não é um documento, Excelência. Não é documento. Conforme É o artigo apenas um 479. PowerPoint. Por favor, É só isso. respeite o artigo 479, o senhor não pode inquirir esse documento. Não Outra é. questão também que o senhor falou no artigo 478 também, o senhor falou sobre a decisão de pronúncia, por favor, peço que o senhor não coloque mais isso em pauta, que isso é permitido, não é permitido, por favor. Demais,